Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à unidade 2 da disciplina ESCA 1 ou apenas ESCA. Eu sou o professor Andrei Hudson e vamos seguir, que hoje a gente vai falar sobre as políticas que são voltadas para a saúde da criança e para a saúde do adolescente. Quando a gente pensa nos objetivos das políticas, né, não política individual, mas no contexto geral, vamos ler junto? E eu quero que vocês observem se tem semelhanças com o que a gente falou nos objetivos do cuidado e enfermagem pediátrica e também no cuidado centrado na família. Entre os principais objetivos dessas políticas destacam-se promover condições favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento saudável, reduzir a morbimortalidade infantil e juvenil, prevenir agravos evitáveis, garantir acesso aos serviços de saúde e fortalecer ações de promoção da saúde e vigilância em saúde. Então, olha só, a gente está vendo ali justamente que tem muita relação com o que a gente abordou na nossa unidade anterior, certo? Só que, claro, o que a gente vai entender, o que a gente vai ver, é que as políticas, elas vão abordar cenários diferentes, contextos diferentes, e que a junção de todas elas entra aqui justamente nesses objetivos. Os princípios fundamentais das políticas, né? Então a gente falou sobre os objetivos, agora vamos ver quais são os princípios. Reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direitos, então não só por estar amparado por alguma lei, mas propriamente aquele direito pela sua individualidade. Prioridade absoluta na formulação de políticas públicas. E aí não é à toa que você observa, quando a gente pega ali os objetivos do desenvolvimento do milênio, maior parte deles que são voltados exclusivamente para a área da saúde, eles são relacionados à saúde materno-infantil, porque é a grande prioridade dos países, tá? Então, não é só do Brasil, mas são dos países, essa parte da saúde materno-infantil, e aí puxando para a nossa área aqui na saúde da criança, é prioridade. Então, por isso que a gente tem cada vez mais políticas públicas, mais inovações. A gente até recebeu recentemente essa notícia, né, agora em julho de 2026, que a Pneumo 20, que é uma vacina contra a pneumonia para 20 cepas diferentes, ela está começando agora a ser ofertada pelo SUS de forma gratuita. Então, em vez de ser 3, que a gente normalmente faz a Pneumo 10, então em vez de ser 3 Pneumos 10, agora vai ser uma Pneumo 20, uma Pneumo 10 e uma Pneumo 20. E isso é muito bom, assim como a vacina da bronquiolite também, que agora a gente também já tem essa implementação. Então a gente começa a observar cada vez mais melhorias nessa área, porque é uma área prioritária. A garantia de proteção integral, então por isso que a gente vai ter diversas políticas para diversos momentos específicos. Promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde. Quando a gente pensa, então, em equidade, a gente está entendendo que, além de ser um princípio do SUS, mas é aquele entendimento de que quem necessita mais, precisa de mais, quem necessita de menos, vai acabar recebendo menos recursos. Então, a gente começa a entender também que as vulnerabilidades vão ser levadas em consideração nesse cenário. E, por fim, a organização do cuidado de forma integral e contínua. Quando a gente ouve integral e contínua, a gente lembra de integralidade, que é também um princípio do SUS. Então, o princípio do SUS da integralidade quer dizer, basicamente, você ter acesso a todos os níveis de atenção. O que a gente está observando, tanto nessa disciplina, quanto no foco dessa unidade das políticas, é justamente o grande foco na atenção primária. A atenção primária, ela é a organizadora de todos os fluxos. E é onde eu vou ter ali, a gente vai comentar ao longo das próximas unidades, sobre a longitudinalidade do cuidado. E aí, ou continuidade do cuidado, né, com o passar do tempo, e a gente vai observar essa atuação bastante da atenção primária.
tá? Agora, vamos falar sobre, eu vou trazer algumas políticas e vou destacar aqui alguns objetivos importantes, né? Uma das mais importantes, que ela foi moldada ao longo dos anos, ela anteriormente era integrada à saúde da mulher, e aí agora a gente tem essa separação e a gente tem justamente o cenário exclusivo da criança, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ou PNAISC, né, ou PNAISC, como alguns costumam dizer. Essa é uma das políticas mais importantes que nós temos nesse cenário, que tem como objetivo promover o desenvolvimento integral da criança, reduzir a mortalidade infantil, fortalecer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, qualificar a atenção neonatal e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Então, olha, se você pensar dessa forma, ele abarca ali quase toda a parte da primeira infância e ali até muito próximo da pré-puberdade. Por isso que essa é uma das políticas mais importantes que nós temos. Uma outra política muito importante é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o que eu já comentei anteriormente, quando a gente entende que a criança ela é um sujeito de direitos, criança ou adolescente, sujeito de direitos, não só no sentido legal da coisa, mas também no sentido da própria individualidade. Aqui é o sentido legal da coisa. E o que vai proteger essa criança, esse adolescente, pelas particularidades dessa fase, em relação ao processo legal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o ECA. Vamos ver quais são os objetivos? Garantia do direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade e à convivência familiar e comunitária. Olha que interessante, né? E eu gosto desse finalzinho, ó, a convivência familiar e comunitária, porque a gente precisa entender que há uma necessidade muito grande dessa sociabilização da criança, porque no final das contas, o que é? O homem é o produto do meio. Prioridade absoluta no acesso às políticas públicas, então reforça, né, o que o PNAISC também traz. Proteção contra negligência, violência e discriminação. E quando a gente está falando de violência aqui, são as diversas formas de violência. Orientação das instituições responsáveis pela promoção e defesa dos direitos. E, por fim, fortalecimento da responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado. E esse aqui é um ponto que eu acho importante destacar, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre vacina, vacina é justamente isso aqui. A responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado. Quando a gente vê sobre o que é o direito à saúde, ele diz assim: saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas geralmente as pessoas param por aí, ponto final. E o fundamento traz que, não excluindo a responsabilidade ou o dever do indivíduo, da família e da sociedade. Então, não adianta nada o Estado, com E maiúsculo, comprar vacinas, produzir vacinas, garantir estoque para os estados e municípios, as equipes estarem presentes, ter o insumo, ter a equipe, ter o profissional treinado, ter o protocolo estabelecido, ter o esquema vacinal atualizado, se a família não leva o indivíduo, que no caso, né, do nosso foco, a criança e o adolescente, não levam eles para vacinar, e nem a sociedade estimula que essas vacinas sejam feitas, né? Não que as vacinas sejam feitas, mas que esse cuidado à saúde, que é a vacinação, seja feito. Então, o ECA ele tem essa atuação também importante para dizer que, olha, a responsabilidade ela é compartilhada e a sociedade tem sim responsabilidade sobre a criança. Eu também tenho o Programa Nacional de Imunização, né, o PNI, que é justamente aquela política voltada para a vacinação. Então, tem como principais contribuições redução significativa da mortalidade infantil, principalmente por aquelas doenças
que são preveníveis por vacina, controle e erradicação de diversas doenças, ampliação da cobertura vacinal. Então sempre tem estudos, não é só sobre a eficácia da vacina, porque isso as próprias indústrias farmacêuticas precisam comprovar esses estudos, mas também são feitos diversos estudos para verificar a viabilidade da incorporação de uma vacina, porque isso gera custo, né? Por exemplo, quando a gente pensa na vacina da bronquiolite, a vacina que é feita para a criança, né, não aquela que é feita para gestantes, não é incomum você encontrar valores na rede privada de R$ 3.100 uma dose. E essa uma dose, ela não é vitalícia, ela dura por alguns meses. Então, quando eu penso assim, olha, precisamos incorporar essa vacina no SUS, muito legal, show de bola. Agora, é preciso fazer cálculos pela viabilidade financeira, até porque a gente precisa entender que dinheiro público não é dinheiro infinito, né? Então, por isso que a gente tem que levar muito isso em consideração. Então, esses cálculos, esses estudos das viabilidades, se é possível levar para todo canto do Brasil. A gente precisa lembrar que o Brasil é um país de proporções continentais, então tudo isso tem que ser levado em consideração e o PNI ajuda bastante, tá? E a organização do calendário nacional de vacinação, principalmente quando a gente tem incorporação de estudos que mostra melhores esquemas, ou mais doses de reforço, ou não mostrou tanta necessidade de dose de reforço, ou até mesmo mudança de vacinas, como por exemplo a gente tem a mudança da VOP para VIP, né, que é a vacina contra a poliomielite, e é entendimento que a vacina mesmo, injetável, ela acaba trazendo uma cobertura melhor do que a famosa gotinha, né? Eu tenho a estratégia saúde da família, que não só para a criança, né, mas para todo o contexto da família e da sociedade, tem uma grande atuação, por isso que a gente até traz aqui, que as principais ações desenvolvidas na estratégia de saúde da família são acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, realização de visitas domiciliares, e essas visitas são importantes também para a gente entender o contexto da família, orientação às famílias, vacinação, identificação precoce de situações de risco, e a estratégia de saúde da família, ela integra, inclusive, quando a gente tem um problema que ele não é da área da saúde, mas ele tem grande impacto na área da saúde, como, por exemplo, violência urbana. Não é um problema da área da saúde, mas tem um grande impacto na área da saúde. Quando eu estou pensando em obras de infraestrutura, de cuidados com água, esgoto, canalização de chuvas, não é uma questão da área da saúde, é da área, da área urbana, de infraestrutura, mas tem um grande impacto na área da saúde. Então, por isso que quando a gente tem essa integração da estratégia de saúde da família, o cuidado ele fica completamente ampliado, certo? Eu também tenho o teste do pezinho, também que é uma conquista, né? E a ampliação do teste do pezinho é algo que ele é bastante desigual no Brasil, porque como eu falei para vocês, Brasil, proporções continentais, diferentes secretarias. Então eu tenho estados que acabam apresentando ali maior cobertura, outros com menor cobertura, então acaba que o PNI está sempre em constante mudança, atualização, aumento da cobertura, aí também depende de leis estaduais, leis distritais, no caso aqui do Distrito Federal. E uma política que eu particularmente gosto muito, né, não que eu não gosto das outras, mas essa aqui eu tenho um carinho muito grande, que é o Programa Saúde na Escola, ou PSE, que infelizmente é muito deixado de lado. Então, o PSE ele tem muitas potencialidades ali, principalmente na área da adolescência, porque a criança ela ainda é muito acompanhada pelas consultas de crescimento e desenvolvimento, por aqueles medos ali dos pais, da família, e o adolescente acaba não tendo esse acompanhamento. E a gente, às vezes, também passa por um cenário, principalmente nas famílias, que tem mais de um filho, em que, às vezes, a boa criação do primeiro filho traz uma garantia que os outros também terão uma boa criação.
Então, se deu certo com o primeiro, também vai dar certo com o segundo, e muitas das vezes a gente começa a perceber negligências acontecendo. Então, eu já tenho as negligências que são muito comuns na adolescência, e nas famílias em que não há essa atenção maior, acaba acontecendo de uma forma ainda mais perigosa. E é por isso que eu entendo que o programa Saúde na Escola, ele traz essas contribuições, principalmente pensando na área de prevenção e detecção de sinais de violência e de o risco, né, e também a presença do uso de álcool e outras drogas, e também a prevenção de suicídio, né, que é algo que acaba cometendo ali bastante, tanto a automutilação quanto o suicídio em adolescentes. Então, para finalizar, o PSE tem como principais ações avaliação das condições de saúde dos estudantes, promoção da alimentação saudável, desenvolvimento de ações de educação em saúde, prevenção de doenças e agravos, e aí esses agravos aqui já tem muitas particularidades da adolescência, essa maior exposição à violência urbana, ao acesso a redes sociais, a bullying, a cyberbullying, e o incentivo à adoção dos hábitos de vidas saudáveis, que muitas das vezes, se a família não consegue por si só ter esses hábitos instalados, às vezes a criança, ou até mesmo o adolescente, é um pouco mais difícil, mas é possível, ele consegue levar esse hábito e ele também ser ali o promotor de uma boa saúde dentro do seu meio, porque mais uma vez a gente lembra que o homem é produto do meio, a criança, o adolescente é produto da família, certo? Então finalizamos aqui mais uma unidade, aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!